1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Diz assim a palavra do Senhor: Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nosso Deus, bendito seja o teu nome, porque o Senhor venceu a morte e a todos nós concede vida, vida eterna. Concede-nos reinar contigo para todo sempre, ó Deus. Por isso nós nos alegramos e queremos hoje, agora, escutar a tua palavra e por meio dela, Senhor, a tua voz. Esteja conosco, ó Deus. Abençoa-nos, ilumina-nos com o teu Espírito, porque é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma data de extrema alegria. Celebrar a vida, ainda dentro de um contexto histórico turbulento, nos confere sempre, em todas as circunstâncias, esperança. Nós que estamos vivos, somos fortalecidos a continuar a nossa jornada com fé até o fim. Muitos irmãos também nos deixaram, foram chamados pelo Senhor, mas também nós temos da parte de Deus o consolo de que eles já descansam em Deus de todas as suas afadigas e que Deus já lhes conferiu a vitória que todos nós temos em Cristo Jesus. Por isso, podemos dizer com certeza que Cristo ressuscitou, verdadeiramente Ele ressuscitou. Nossa tendência é valorizarmos o agora em detrimento do amanhã. Aliás, o que as pessoas dizem é que não adianta nos prepararmos para o futuro incerto se não conseguirmos viver o presente momento. Viver a cada momento como se fosse o último dentro de uma perspectiva positiva pode significar viver com intensidade cada instante da melhor maneira. Mas pelo lado oposto, viver o momento pode significar dar vazão a todas as nossas vontades e fazer aquilo que confere prazer, aquilo que preenche o nosso coração, não com as coisas eternas, mas com as coisas temporais, que nos dão conforto físico, que nos dão um alento visível. Momento. Vivemos tempos em que o momento é tudo, e o futuro nós pensamos quando chegarmos lá. Mas esse mal não é apenas os nossos tempos. A igreja de Corinto, aquela igreja para a qual Paulo destinou 2 cartas, vivia dentro desse contexto imediatista. Dentro dessa cidade cosmopolita, efervescente em termos culturais e religiosos, centro político importante, também referência econômica em todo o Império Romano, havia uma comunidade de crentes, mas muitos desses crentes viviam uma vida distante do ideal do Evangelho. A igreja de Corinto era uma igreja que nós poderíamos chamar de igreja mundana, secularizada. Havia perdido a sua capacidade de viver um evangelho contracultural e estava se amoldando cada vez mais às práticas do seu contexto.
Vemos isso claramente em toda a carta que o apóstolo Paulo escreve, pelo menos essa primeira, quando questões relacionadas à idolatria, à imoralidade ética, aos padrões conturbados de comportamento sexual, todas essas questões estavam causando grandes problemas dentro daquela comunidade, e é na tentativa de ensinar é que o apóstolo Paulo envia a sua carta. Nominalmente, eles eram de Cristo, mas na prática viviam como se não fosse. Depois de muitas exortações, Paulo, o apóstolo, chega finalmente ao capítulo 15, que é o capítulo final em termos doutrinários de exposição, tratando o último, porém o mais importante ponto que realmente faz diferença na vida cristã, que é falar sobre a ressurreição. A verdade, naquele contexto de Coríntios, era que os crentes de lá estavam vivendo uma situação de anomalia no Evangelho. Eles estavam muito confortáveis às riquezas, à posição social que eles tinham, aos costumes e às práticas que eles viviam. Eles viviam o hoje, como se simplesmente o amanhã não existisse. E esse amanhã que Paulo chama a atenção é exatamente a ressurreição, que estava em um horizonte já turvado pela paixão, pela concupiscência, pelo pecado, que os crentes em Corinto estavam nutrindo em relação às coisas deste mundo. Paulo expõe a ferida dos coríntios, dizendo em primeiro lugar que o âmago do evangelho, de fato, é a pregação da ressurreição. Você pode ver isso lá no capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E logo adiante, ele denuncia o pecado dos coríntios, dizendo: ora, se é corrente, se é normal, se é desejável pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que já não há ressurreição entre os mortos? De fato, é uma bênção podermos celebrar a ressurreição de Jesus anualmente. Temos a oportunidade de confirmarmos a certeza que temos em Cristo, que a nossa vida aqui neste mundo não é o todo da história. Aliás, o Evangelho vem nos revelar que somente revestidos da vida verdadeira que há em Cristo e que Ele nos oferece, podemos ter essa verdadeira vida. E nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre algumas certezas, 3 certezas que fortalecem a nossa convicção em Jesus e a nossa vida nele. 3 certezas que a ressurreição pode nos consolidar no coração. Em primeiro lugar, meus irmãos, a ressurreição é a certeza do nosso destino final. Vamos ler juntos o versículo 50? Veja na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, versículo 50, vamos ler alto em bom som. Versículo 50, vamos lá? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo quer chamar a atenção de seus leitores e ouvintes para algo muito importante. E é a conclusão que Paulo quer nos oferecer depois de discorrer em todo o capítulo 15 sobre a importância da ressurreição. Por isso que ele usa a expressão, isto afirmo. E o teor da afirmação é clara. A nossa presente forma de vida é incompatível com a nova vida que Cristo nos conquistou e quer nos oferecer. O maior drama na cabeça e no coração dos coríntios era o seguinte: eu preciso deixar todo esse padrão de vida que me traz conforto e segurança, deixar de me associar à sociedade dentro das minhas relações sociais e comerciais, deixar de viver uma vida que confere prazeres e satisfações, para quê? Para simplesmente obedecer a Cristo, seguir os seus passos
E são passos difíceis, às vezes nós somos perseguidos para herdar algo que vai vir no futuro e que eu não sei exatamente o que é. Mas e o presente? A pergunta "e o presente?" é a mesma que fazemos todos os dias. Pastor, está certo que Jesus vai me dar a vida eterna lá no futuro, mas espera lá, até eu chegar lá, preciso pagar as contas, trabalhar e sustentar a família, cuidar da minha própria saúde, porque afinal não quero chegar mais rápido na glória por desleixo meu. Não estou dizendo que as nossas rotinas e prioridades cotidianas nesse mundo são coisas ruins ou coisas a serem evitadas. A questão aqui é que muitas vezes nós trocamos as coisas do mundo por vir pelos deste mundo, nos acomodando a um contexto longe de Deus, como se de fato Jesus fosse apenas alguém que estivesse a nosso serviço para aliviar o peso da nossa consciência e nos fazer felizes. A nossa vida com Cristo pode ser comparada a uma grande viagem de barco. Jesus nos salvou e nos convidou a entrarmos na embarcação que nos conduz ao destino final. Mas por muitas vezes ficamos mais apaixonados pelo barco do que pelo nosso destino final. Ficamos acomodados com tudo que temos, com tudo que somos, cegados pela necessidade insana de perseguir aquilo que queremos ter. Esquecemos que temos um destino a chegar e que o barco, ou seja, a nossa vida no mundo, não é o destino final para onde Deus, em Cristo, deseja nos conduzir. Paulo, ao afirmar sobre a questão da carne e do sangue, nos ensina duas coisas. Em primeiro lugar, que a nossa carne e sangue, ou seja, a nossa vida atual neste mundo, indica para a nossa mortalidade e condição moral decadente. Não podemos herdar o reino de Deus revestidos dessa existência nossa, ainda impregnada pelo pecado, pelas limitações. Mas por outro lado, a ressurreição aponta para a transformação desse corpo pecaminoso, em um corpo glorificado. E esse é exatamente o teor da mensagem da ressurreição. E é por meio desse corpo glorificado que aí sim nós podemos herdar o reino de Deus. Note, entretanto, que precisamos reafirmar algo muito importante aqui, meus irmãos. Nós cremos na ressurreição física e corporal de Jesus. Da mesma maneira, também cremos que a nossa ressurreição também será física e corporal. Deixe de lado a ideia de que após a morte, nós viveremos como seres desencarnados e as nossas almas a flutuar pelos ares ou pisando de nuvem em nuvem. Não é a visão da salvação e não é a visão da ressurreição que Jesus, Ele nos mostrou. Nós seremos ressuscitados em um novo corpo, glorificado, para de forma física e real, adorarmos a Deus para sempre e vivermos em sua gloriosa presença. Se cremos de fato na ressurreição de Cristo Jesus, razão pela qual nós estamos aqui nesta manhã a celebrar e a nos alegrarmos em Deus, esse fato deve nos conduzir também a mais absoluta certeza de que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, no dia certo, também nos chamará pelo nome e nos dará um novo corpo para que possamos estar com Ele para todo o sempre. Nós também seremos ressuscitados no último dia, para entrarmos na herança que Cristo nos garantiu, no reino eterno, de eterna felicidade e gozo, onde a luz do Senhor brilhará para todo o sempre. E aí sim, é que nós poderemos cumprir definitivamente o nosso propósito, glorificarmos a Deus e gozarmos da sua eterna presença para sempre. A ressurreição nos dá plena certeza de que o nosso destino final não é este mundo, mas sim novos céus e nova terra, lugar onde Cristo está
e que nos chama para a sua bendita presença. Segundo lugar, meus irmãos, a ressurreição é a certeza da nossa transformação completa. Vamos ler juntos mais uma vez o versículo 51 e 52? Vamos lá? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O mistério da ressurreição que Paulo ensinou aos coríntios é esse. Em primeiro lugar, nem todos dormirão. Ou seja, temos aqui a lembrança daquilo que Paulo disse lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, quando ele diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em outras palavras, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e os que permanecem vivos serão arrebatados ao encontro de Cristo nos ares. Mas em ambos os casos, tanto os que morreram quanto aqueles que permanecerem vivos, Paulo nos ensina que todos seremos transformados. E isso nos conduz, em segundo lugar, à verdade que essa transformação ocorrerá em um momento. Meus amados irmãos, visualize essa cena. Quando o dia derradeiro chegar, as trombetas soarão dos céus. A trombeta, dentro do imaginário judaico da época de Paulo, representava um chamado a algo muito importante que estava para acontecer, ou anunciava a vitória das tropas. E diz o texto que ao ressoar da última trombeta, todos nós seremos transformados. Ressurreição significa transformação completa. Deixaremos essa nossa carcaça impregnada de corrupção, doença, pecado, miséria, e todos nós seremos revestidos em glória por Deus. Durante toda a nossa vida, nós lutamos com a nossa própria natureza carnal, contra as hostes infernais, para nos mantermos fiéis a Deus e obedientes a Cristo. Literalmente vivemos em uma guerra constante e renhida. Por vezes nós avançamos 2 passos, mas retrocedemos 1. Ou quando as coisas não estão muito bem, nós retrocedemos 2 e avançamos 1. A vida é difícil. A vida cristã é uma constante batalha, que em muitas situações parece inglória ou perdida. Mas, meus irmãos, a garantia que o próprio Espírito Santo nos dá por meio da sua palavra é que, por mais que a luta seja difícil, nós teremos em Cristo a realidade daquilo que sempre almejamos um dia conseguir, que é a nossa completa transformação. E o texto é maravilhoso porque nos diz que essa transformação ocorrerá em um instante. Muitas vezes, para expressarmos a ideia de que algo aconteceu rápido, nós falamos assim: tal coisa aconteceu numa fração de segundos, não é verdade? Quem consegue medir uma fração de segundos? É algo muito rápido. Entretanto, quando o apóstolo Paulo fala num momento, num abrir e fechar de olhos e ressoar da última trombeta, a palavra utilizada no contexto original para momento é a palavra átomo. Átomo. O que é um átomo? É algo indivisível, ou seja, essa nossa transformação que nós aguardamos em Cristo Jesus vai acontecer de forma tão rápida que é como se nós não pudéssemos nem mensurar e nem dividir o tempo. Quando Jesus voltar, todos nós que vivemos até agora lutando contra essa nossa pecaminosidade, em um estalar de dedos seremos transformados à semelhança da imagem do corpo ressurreto de Cristo Jesus. É a ação de Deus em Cristo para nos conferir instantaneamente imortalidade, incorruptibilidade e glória. Como Paulo vai completar,
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. É Cristo que nos faz trocarmos as vestes deste mundo limitado, pecador, mortal, em novas vestes de perfeição, santidade e eternidade. Meus amados irmãos, se de fato cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, cremos que Ele também se tornou a primícia dos que dormem, logo da mesma maneira que seu corpo foi glorificado na ressurreição, nossos corpos também o serão, para que despidos de todo o pecado, possamos viver para todo sempre diante do Senhor, gozando da mais plena e perfeita alegria, expressando e vivendo a mais intensa felicidade pelos séculos dos séculos. Se você está aflito hoje por qualquer situação deste mundo e da sua realidade, olhe para Jesus, porque Ele ressuscitou. E por isso nós podemos ter a certeza de que em breve, num piscar de olhos, seremos transformados e completamente remidos. Em breve, meus irmãos, muito em breve. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que a ressurreição é a certeza da nossa vitória final. Leia comigo, vamos ler mais uma vez o texto, versículos 54 a 56. Voz forte, todos juntos. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo não poderia fechar a sua primeira carta aos Coríntios de forma tão sublime e tão apoteótica. Em toda a carta, Paulo desnuda o pecado e a imperfeição da igreja de Corinto, ensinando-os e corrigindo os seus rumos. É exatamente o reflexo das nossas vidas em nosso cotidiano. Mas a certeza que Paulo nos expõe ao falar da ressurreição de Cristo é que no final, todos nós que permanecermos firmes em Jesus, daremos o último grito de vitória. Naquele último dia, quando a trombeta soar e sermos transformados na forma do corpo ressurreto, semelhante ao de Cristo, todas as nossas injustiças serão vindicadas. Todos os nossos pecados serão extirpados da nossa existência e contemplaremos com os nossos olhos a vitória final. Veremos, meus irmãos, a realização, a completude do projeto divino de forma plena, absoluta em nossas vidas. Limparemos as nossas lágrimas todas no manto vitorioso de Cristo e poderemos olhar para o nosso pior inimigo e dizer-lhe com toda a autoridade: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo evoca aqui as profecias de Isaías capítulo 25, versículo 8, e Oséias capítulo 13, versículo 14, afirmando que essa vitória final de Jesus e do seu povo já estava prevista, anunciada, e em breve, muito em breve, irmãos, se tornará em realidade. E meus irmãos, a boa notícia desse dia de ressurreição é que se com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados na ressurreição. A palavra aguilhão, onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão remete ao ferrão de uma abelha, ou a mordida de uma serpente, ou algo pontudo, uma lança, que era usada para machucar alguém. Essa morte, consequência do pecado, é esse aguilhão que constantemente nos fere, nos acusa.
E essa ferida é potencializada pela lei que nos desnuda do pecado e nos acusa diante de Deus. Mas a consequência do nosso pecado, o pecado dos nossos pais no Éden, foi revertida na morte e na ressurreição de Cristo, aquele que Paulo vai chamar na mesma carta de segundo Adão. Com o primeiro nós caímos, mas com o segundo nós nos erguemos. Nós somos ressuscitados, transformados. E essa morte será totalmente quebrada, definitivamente derrotada, a ponto de nós podermos olhar para a morte, já revestidos de vida eterna, e declarar que a morte nunca mais terá domínio sobre nossas vidas, porque o Cristo ressurreto, ao vencer na cruz, conferiu a todos os crentes essa vitória. Esse fato, meus irmãos, é o mais importante aqui. Paulo termina essa sessão expositora sobre a ressurreição, levando todos os seus ouvintes e leitores de volta a Cristo. Olha só o que está escrito no versículo 27. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos sempre nos lembrar que a nossa vitória não vem pelo poder que há em nossas mãos. A verdadeira vitória foi aquela conquistada na cruz do Calvário, quando por meio da morte de Jesus, Ele nos conferiu essa vitória. Por meio da ressurreição, essa vitória foi coroada. Essa vitória que aconteceu naquela manhã de domingo, quando Ele ressurgiu dos mortos. Nessa manhã gloriosa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja em todo o mundo celebra a vitória do Filho de Deus sobre o pior inimigo, sobre a morte, sobre o mundo, sobre o diabo. E é fiado nessa vitória que a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, para adorar a Jesus. E isso tem uma lógica muito importante, porque sem a ressurreição não haveria cristianismo. Porque sem ressurreição, Jesus seria uma grande fraude. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15, 13 a 19. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Com certeza, meus irmãos, sem a ressurreição nós seríamos miseráveis. Mas por causa da ressurreição nós somos um povo vitorioso. Porque Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá um dia para julgar vivos e mortos e nos conferir novos corpos de ressurreição. Ele virá. E nós, sua igreja, fomos juntados a esse ato de vitória final e podemos viver de forma antecipada a vitória completa, que em breve veremos acontecer diante dos nossos olhos, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Meus amados irmãos, você é vitorioso por causa da ressurreição de Jesus. Amém? E por causa disso, podemos alegres cantar, celebrar, adorar ao nosso Deus, cantando o hino que da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder, e pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, Ele ressurgiu. Meus amados irmãos, já finalizando o capítulo e junto à mensagem dessa manhã, nós vemos que Paulo nos ensina sobre as maneiras práticas de esperarmos
a ressurreição e experimentarmos no final essa vitória. Veja só o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Primeiro, irmãos, sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sim, Paulo não nos ensina a simplesmente sentarmos em nossas poltronas e esperarmos a volta de Jesus. Esse foi o erro, por exemplo, dos tessalonicenses, que pensaram que a vinda de Cristo era algo tão iminente que venderam tudo que tinham e ficaram olhando para o céu esperando Jesus voltar. Jesus nos ensinou que ainda que a sua vinda seja certa, não sabemos quando Ele virá. E por isso, a única forma de nos mantermos aquecidos para a ressurreição é servindo a Deus em sua obra, de forma firme e inabalável, e também de forma abundante, ou seja, de forma generosa. O convite para nós aguardarmos a ressurreição é de continuarmos servindo a Deus. Mas não é o servir pelo servir, o trabalhar pelo trabalhar. Ao servirmos ao Senhor, Paulo nos ensina em segundo lugar que devemos fazer isso de forma a considerar que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Podemos muitas vezes sentir o peso do trabalho, sermos decepcionados, frustrados nas nossas melhores intenções de servir a Deus. Mas, meu amado irmão e irmã, tenha certeza, nada que você faz para o Senhor, com o coração centrado em sua glória e para a edificação da igreja, passa desapercebido por Deus. Desde um simples ato de você catar um pequeno lixo no chão, até o seu abnegado serviço a Deus, nada, absolutamente nada, será em vão. Sirva a Deus com integridade, com intensidade. Um dia, quando o justo juiz vier ajustar as contas com os seus trabalhadores, nossa expectativa é de nós podermos ouvir dos lábios de Jesus Cristo: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A ressurreição de Cristo que celebramos nessa manhã é o brado de vitória de Cristo. E esse é o mesmo brado que somos convidados a dar, porque a ressurreição nos confere a certeza do nosso destino final. Porque a ressurreição é a transformação da nossa vida de forma completa. E por fim, a ressurreição nos dá a certeza de que a vitória é nossa em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa bendita e santa manhã de ressurreição. Que possamos crer que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e que um dia virá para nos buscar. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.